Estabilização articular, central e periférica. O conceito básico é o mesmo. É o paciente entender a fase cognitiva, associativa e automática. O fisioterapeuta tem que gastar tempo ensinando bem a fase cognitiva e a fase associativa. Com o treinamento e com a repetição, o paciente vai chegar no momento da fase automática. Estabilização articular da cintura escapular. Agora nós vamos aprender como ativar os músculos romboides para fazer a estabilização da escápula, para movimentar bem o ombro e a coluna cervical. O primeiro passo é você fazer o toque da região com estímulo tátil proprioceptivo, na região entre o bordo medial da escápula e a coluna torácica do paciente, nesse espaço interescapular. Você pede então para o paciente respirar e quando ele soltar o ar, você pede para ele juntar as escápulas, aproximando as duas escápulas do eixo da coluna vertebral. Volta, mais uma vez, junta as escápulas, força, isso, mantém a contração por alguns segundos, volta. Como o romboide, além de adução, também faz um pouco de báscula medial, nós vamos pedir então para o paciente juntar as escápulas e puxar elas para baixo, fazendo uma pequena depressão. Tá? Relaxa. Isso. E você pode melhorar essa ativação associando, saindo da fase cognitiva e entrando na fase associativa com outros movimentos. Ele já está associando com a respiração e agora ele vai associar com os movimentos do ombro. Então observe, levanta o braço fazendo uma extensão e junta as escápulas. Tá? Ele faz uma pequena extensão do ombro e faz a ativação dos romboides. Volta, mais uma vez, sozinho. Volta. Nós podemos fazer isso também aumentando o braço de alavanca, posicionando o paciente em abdução do ombro. Aí ele vai juntar as escápulas fazendo uma abdução horizontal. Ó. Levanta o cotovelo em direção ao teto, volta e relaxa. Respira, contrai os romboides, junta as escápulas, levanta os braços, sustenta, segura e volta. Nós podemos fazer isso associando ao movimento de rotação externa também. Então, o polegar aqui, ó, fazendo um movimento de rotação externa e juntando as escápulas. Volta. Isso. Tenta fazer só o movimento da rotação externa e junta as escápulas. Perfeito. Esse é o movimento que a gente vai solicitar. E por último, e mais difícil, mais desafiador para o paciente, ele vai fazer a elevação do braço aqui numa flexão de ombro e vai juntar as escápulas. Volta. Mais uma vez, respira. Junta as escápulas e volta. Relaxou. Essa sequência de movimentos ela é muito utilizada no Blackburn Exercise. É uma sequência de exercícios para ativar a musculatura da cintura escapular, os músculos estabilizadores da escápula, dentre eles, um dos principais, os músculos romboides. Vamos agora então fazer a ativação da musculatura do serrátil anterior. O paciente ele fica empurrando a parede com o cotovelo totalmente esticado, estendido, e aí você vai dar esta propriocepção com a mão aqui nas costas e a outra mão aqui no externo.
paciente ele tem que empurrar a parede e você vai empurrar o externo dele, ó, para ele fazer esse movimento de abertura, de abdução das escápulas. E depois pede para ele controlar essa volta aqui, que é a fase excêntrica, sempre jogando o peso do corpo contra a parede. Empurra, força. Isso, controla a volta, força. Empurra a parede, força. Lembrando que aqui a ação da gravidade está nesse vetor. Então nós estamos fazendo esse exercício de ativação sem a resistência da ação da gravidade. Você pode então evoluir esse exercício para a posição em decúbito ventral, que aí o paciente ele vai estar totalmente em cadeia cinética fechada contra a ação da gravidade. É mais desafiador para o paciente. E repete isso quantas vezes forem necessárias. Agora, uma outra forma de fazer a ativação do serrátil anterior é posicionando o paciente numa flexão de aproximadamente 70 graus, pedindo para ele apontar para o teto, tá? Fecha a mão, só o indicador lá apontando para o teto, e você pode estabilizar o externo, o tronco, as costelas do paciente e pedir para ele fazer a tentativa de alcançar o teto. Ó. Força. Você pode palpar essa região aqui da escápula, ó, para sentir a contração do... E volta. Essa é uma maneira de você também ativar ele agora contra a ação da gravidade, mas em cadeia cinética aberta. E quando o paciente fica em decúbito ventral, de barriga para baixo, você então agora vai fazer o exercício de push-up. Então o paciente ele vai estar aqui, ó, ele vai lá em cima, empurra o peso do corpo todo aqui no membro superior, né? Joga o peso do corpo aqui para frente, vai lá embaixo. Isso, vai isso. E agora como se estivesse levando um soco, ó, vai lá em cima. Volta. E para ficar mais desafiador, você pode pedir para ele ficar só com o apoio do pé, tá certo? Levantar essa posição aqui e fazer o movimento de push-up aqui, ó. Vai e sobe. Baixa e sobe. Lógico que é um exercício bem mais avançado, ele tem que ter uma força de core, já estabilizando a lombar para conseguir fazer isso na cintura escapular também. Vamos então iniciar agora a estabilização articular da pelve do quadril, ativando principalmente a musculatura do glúteo médio. Vamos iniciar em cadeia cinética aberta, sem gravidade, sem o peso do corpo, para o paciente pelo menos sentir a contração do músculo. Tem várias maneiras de fazer isso. Para começar, você pode pedir para ele deitar de lado, e aí você vai fazer esse movimento estabilizando a perna de baixo, que não vai ser movimentada, e a perna de cima totalmente estendida. Você vai trazer ela com um pouquinho de extensão, vai passar um pouco da linha média, e vai pedir para o paciente levantar a perna até meia altura e voltar várias vezes, tá? Sem descansar. Você com esta mão superior vai estabilizar a cintura pélvica para não haver queda da pelve, para o paciente sentir o movimento todo acumulado nessa região lateral do quadril. Então o paciente faz esse movimento várias vezes, até relatar que está sentindo uma fadiga, um cansaço nesta região do quadril. Continuando, você pode agora pedir para o paciente fazer o movimento de flexão do quadril com flexão do joelho, com a ajuda de uma faixa elástica, de uma mini band. Você vai vestir isso no paciente até a altura do joelho, ó, vai passar um pouquinho da linha articular do joelho, mesmo posicionamento do decúbito lateral. Uma mão você pede para o paciente deixar na cintura, tá? E você pede então para o paciente afastar um joelho do outro sem perder o contato com os pés. Então um pé fica em contato com o outro, enquanto o paciente faz o movimento afastando o joelho e voltando lentamente, controlando a volta, abrindo e sustentando alguns segundos aqui em cima e voltando. Você pode se afastar um pouco para poder visualizar se o braço do paciente está parado e apenas a perna está em movimento, que é o ideal. Este braço aqui na cintura é para evitar que ele faça a rotação do tronco, rotação da pelve, e que o movimento fique concentrado apenas a nível de
quadril. Exercício chamado aqui no Brasil de ostra, porque em inglês ele se chama clam exercise. Estabilização articular do glúteo médio, agora na posição em pé, para a gente observar o controle horizontal da pelve do paciente. Teste que todo mundo conhece, teste de Trendelenburg, o paciente com as duas mãos na frente, aqui, nessa altura, e aí dobra o joelho para trás, e aí a gente vai observar esse nivelamento da crista ilíaca. Quando o glúteo médio do lado do pé que está apoiado, esse glúteo médio está fraco, ocorre este movimento de queda da pelve contralateral. Porque quando esse glúteo médio contrair, ele vai levantar a pelve desse lado. Então, no teste de Trendelenburg, nós identificamos a fraqueza, a falta de ativação dessa musculatura na hora que ocorre a queda da pelve. Tá? Pode relaxar, vamos fazer desse lado aqui agora. Simula a queda da pelve, eleva, cai, lentamente. Quem está trabalhando é o glúteo médio desse lado aqui. Toda vida que a gente faz esse movimento de elevação da pelve, a gente está ativando o glúteo médio desse lado com a ajuda do quadrado lombar desse lado oposto. Tá? Então, é uma forma de você trabalhar a cadeia cinética fechada do glúteo médio, estabilizando ele nessa função de manter a horizontalidade da crista ilíaca na pelve do paciente. Pode parar. Se você quiser aumentar o grau de amplitude desse exercício, pede para o paciente subir em cima do step. O paciente sobe em cima do step, fica com o pé pendurado fora, enquanto o outro pé está dentro. Mão na cintura, e aí com esse joelho totalmente reto e esse joelho também totalmente reto, você vai levantar essa pelve lá em cima e vai baixar ela até lá embaixo. Vai, sobe, e a gente está contraindo o glúteo médio deste lado que está suportando o peso do corpo. Outra forma que você pode tornar mais difícil o exercício é colocando um elástico, uma faixa, em que você vetor de adução, forçando um valgo de joelho, e o paciente faz um agachamento, não deixando esse valgo acontecer. De preferência, colocando o paciente de frente para um espelho para ter o feedback visual. Vamos lá, pode agachar. E aqui, ó, o joelho direito, eu estou puxando aqui a faixa elástica, ó. Isso faz uma força de trazer o joelho dela em adução, em valgo. E aí ela tem que ativar o glúteo médio dela aqui, ó, para manter esse alinhamento dos membros inferiores. Estabilização articular do tornozelo para ativar os músculos fibulares, os eversores, que são os principais estabilizadores dessa articulação. Você pode começar isso no decúbito dorsal, sem ação da gravidade, e depois no decúbito lateral, colocando contra o vetor da gravidade. O movimento vai ser o mesmo, o estímulo e o comando vai ser o mesmo. A diferença só vai ser a resistência da gravidade. Aqui o paciente decúbito lateral, uma perna fletida para estabilizar o corpo dela, a outra perna vai estar livre, para eu levar no máximo de flexão plantar com inversão e depois trazer no máximo de dorsoflexão com eversão. Então o pé vai para baixo e para dentro e depois o pé vai para cima e para fora. Esta minha mão superior vai estabilizar a nível do joelho para que ela não compense fazendo rotação externa do quadril. Então eu estabilizo o movimento aqui e aplico o estímulo com a minha mão inferior. Pé para baixo e para cima, pé para cima e para fora. Pé para baixo e para dentro, pé para cima e para fora. Pé para baixo e para dentro, pé para cima e para fora. No visual, na inspeção, dá para você observar aqui o tendão dos fibulares sendo excessivamente aqui recrutados, ativados nessa musculatura. E essa mão pode aplicar resistência quando for o caso que o paciente já tolera a carga nessa posição.
Outra maneira de fazer isso é você já trazer para a posição e pedir para o paciente sustentar essa posição. Segura o paciente, ele está numa isometria e você aplica a carga. Ó, sustenta, mantém a posição, força o paciente. E você percebe aqui a ativação dessa musculatura. Pé para cima e para fora, pé para baixo e para dentro. Para cima e para fora, segura essa posição, sustenta, força, 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 força. Agora, a estabilização articular do tornozelo, ativando os músculos fibulares, com o peso do corpo, cadeia cinética fechada, na diagonal da propulsão da marcha e da corrida. Tá? Nós vamos então colocar um elástico aqui na região do médio pé, puxando esse elástico para fora para fazer uma força de supinação. E ela vai ter que contrair os fibulares para fazer uma força em direção à pronação. E eu, no visual, vou visualizar o tendão dos fibulares aqui sendo ativados, tá bom? Vamos lá, paciente, na ponta do pé, pode começar o exercício. Isso. E eu posso variar o estímulo do elástico, ó. Então ela está numa diagonal para cima e para frente, ativando essa musculatura no vetor de força em que ela vai ser utilizada, e no médio pé eu estou aplicando uma resistência elástica para ativar ainda mais os eversores.